Fala pessoal, como é que tá? Tudo bem aí? Marcelo Cardoso aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube, na continuidade dos nossos vídeos sobre o Evangelho de João. Esses vídeos que a gente está fazendo de maneira sintética, de maneira bastante compactada, para que você possa ouvir aí rapidinho onde você estiver, seja lavando a louça, seja limpando o quintal, seja ali fazendo alguma comida, você coloca o celular ali deitadinho num lugar seguro para não cair dentro da água, não cair dentro da panela, né? Para que você possa ouvir esse vídeo, essa reflexão que é bastante sintética, como eu falei, mas muito útil para a tua vida. Nós estamos estudando o livro de João, o Evangelho de João, na Igreja Batista Vila Margarida, e como nós estamos nessa sequência de expor o livro em 3 meses, já estamos entrando no segundo mês, abril, maio, junho. Junho a gente termina a exposição em João. Eu separo alguns vídeos aqui no formato do YouTube. Alguns são complementos das aulas que eu não consigo ministrar dentro do tempo lá na igreja, e outros são vídeos curtos como este. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4 de João. Você pode abrir a sua Bíblia se você tiver com ela aí. A gente vai falar a respeito da passagem da mulher samaritana, não é? Essa passagem que é bastante rica, com bastante conteúdo para a gente retirar da conversa que Jesus teve com ela depois da ida dela, da volta dela para sua cidade, da propaganda que ela faz de Jesus, né, do evangelismo aí em uma segunda mão, que ela mesma promove. Depois Jesus também vai para a terra com ela, né, para a terra dela. Nós vamos separar aqui o início dessa abordagem e como Jesus chegou nessa mulher, né? E aí vamos discorrer sobre a ideia que está contida em alguns versículos apenas, não todo o capítulo, para não ficar muito pesado, não ficar muito grande. Então, vem comigo, me acompanhe na leitura. João 4, versículo 7, que começa assim. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com o que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó? O nosso pai que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim com seus filhos e os seus gados, né? Os seus filhos e o seu gado. Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte para a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. No versículo 7 até o 15, a gente tem essa conversa que eu li aqui rapidinho para vocês, e eu vou colocar aqui na minha tela, não vai aparecer para vocês, mas eu vou fazer alguns comentários a respeito desse trecho que eu já tenho, né? Já ministrei essa aula e eu tenho aqui alguns apontamentos para trazer para vocês, né? Olha só que interessante isso aqui, ó. Era comum tirar água em grupos e na parte da manhã ou no final da tarde. Então, ali naquele contexto, ali naquele poço de Sicar, que é a cidade que fica lá na região de Samaria, era comum retirar a água em grupos, né? Na parte da manhã e no final da tarde. Por quê? Meio-dia o sol era muito forte e é o horário que a mulher foi tirar água. Então, muito provavelmente, talvez por vergonha, ela tenha escolhido esse horário, porque a situação dela, vocês sabem, né? Já tinha tido vários maridos e o atual não era marido dela. Então, muito provavelmente, a situação dela já era socialmente conhecida e ela preferiu, então, ir no horário que provavelmente teria menos gente para importuná-la, né? Para incomodá-la ou, de repente, para constrangê-la. E ainda tem mais uma questão bem rápida aqui que a gente pode aprender sobre os samaritanos. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos, de maneira bastante sucinta, eram judeus, né? Inicialmente, o povo judeu era um povo só, e depois eles foram divididos em 2 reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Sul com 2 tribos, Reino do Norte com 10 tribos.
ainda judeus, cada um separado, mas judeus. Então veio o Império Assírio e dominou o Reino do Norte, né? Então os exilados, os que sobraram, os que foram deportados, né, pelo Império Assírio, ou que ficaram na terra perdidos, se espalhou, o povo se espalhou, o povo ficou perdido de fato, e os remanescentes do Reino do Norte, eles acabaram se casando e misturando-se com os outros povos do que os assírios dominavam, ou seja, os assírios penetraram no povo judeu por meio desses casamentos mistos. E, obviamente, os assírios já eram um povo conquistador. Então, no seu bojo, né, já tinha vários tipos de povos ali misturados com ele. Então, essa mistura, obviamente, traz também a sua religião. E Israel, né, o povo judeu, na verdade, Israel, né, da parte do Reino do Norte, acabou se misturando, casando-se com essas pessoas, e aí formaram-se os samaritanos, os judeus, de fato, que ficaram no Reino do Sul, mesmo após o cativeiro babilônico, criaram essa rixa, né? Os dois criaram essa rixa, porque eles seriam como se fossem israelitas falsos, israelitas misturados, né? Mais ou menos para você entender esse lance da rixa que existia entre judeus e os samaritanos, tá bom? Era interessante porque também eles tinham o seu monte, né? O monte santo, digamos assim, para os samaritanos era o Monte Gerizim, e eles apenas reconheciam como canônicos os livros de Moisés, ou seja, o Pentateuco. Então eles não tinham acesso, ou pelo menos não davam crédito para os livros proféticos, já os judeus davam. E nos livros proféticos, de maneira mais clara do que apenas em Moisés, Jesus é falado, Jesus é apresentado com mais detalhes. Isaías, por exemplo, é um livro que traz, né, toda ali, desde o nascimento até a morte e ressurreição de Jesus. Então, os samaritanos eram esses povos, né, misturados, que não se davam bem com os judeus, mas apesar de serem da mesma matriz, da mesma fonte, vamos dizer assim. Ainda na sequência, nós podemos ver aqui que no versículo 10, Jesus fala assim, ó, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu pedirias e ele te daria água viva. Ela não entende as palavras de Jesus, ela não sabe do que ele está falando. Então, ela estava diante de alguém que era primeiramente hostil, né? Ou pelo menos ali necessitava certa desconfiança, e ele começa a falar palavras que ela não entende. O que esse cara está falando? Que coisa é essa? O que é isso de dom de Deus, né? Talvez não tivesse claro para a mulher samaritana, se ela fosse ainda uma conhecedora do Pentateuco, né? Essa questão do que é o dom de Deus, uma vez que, se ela fosse ainda erudita no Pentateuco, ela não conheceria essa realidade profética nos livros proféticos que falam sobre Jesus, como eu falei. Ela não teria lido Ezequiel, por exemplo, né? Nem Jeremias, esses livros que falam a respeito da figura de Jesus, e também tantos outros, né? Então, eles não reconheciam esses escritos proféticos. Então, para ela, ele está falando totalmente uma língua estranha, uma língua que ela não estava reconhecendo. E quando ele fala água viva, ele quer dizer a água que passa pelo fundo do poço. É como um córrego, né? Como um lençol freático, né? Aquela água, ela é viva porque ela não para, ela está em movimento. Então, é a isso que Jesus se refere, né? Na verdade, é isso ao que ela se refere, porque ela pensa, como é que você vai pegar a água viva lá do fundo do poço se você não tem balde, que é o que ela fala na sequência. Então, ela responde isso, como é que você vai tirar, né, a água do poço? Como é que você vai pegar essa água viva para mim? Então, é um assunto, é uma conversa confusa para ela. E depois Jesus, ele vai explicando para ela o que está acontecendo, mas antes ela tem essa rejeição e depois essa objeção, né? Pô, mas como é que tu vai pegar a água do poço? Será que tu é maior do que o nosso pai Jacó? Então ela primeiro tem essa desconfiança e essa latente, patente rejeição de Jesus. Então primeiro ela demonstra essa rejeição e depois um certo desprezo. Tu é maior que Jacó? Claro que não, né? E aí depois no verso 13, afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, verso 14, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar a vida eterna. Então Jesus explica novamente o ponto da conversa, a vida eterna. Estou falando para você
mulher, sobre vida eterna, mas você não está entendendo ainda. Então Jesus, veja só que interessante, ele pega o gancho da resposta dela e tenta trazê-la ao assunto que propõe. E qual é o assunto? A vida eterna que só Jesus oferece. Então, perceba só que Nicodemos não entende quando, no capítulo 3, quando Jesus fala o nascer de novo. E a mulher samaritana não entende o que é água viva, pensando que ele está falando daquela água que corre no fundo do poço, naquele lençol freático, né? Então Jesus está falando para ela, olha, querida, eu sou aquele que sacia, né? Que dá fim à sede existencial da alma humana. E essa água, né, ela nunca para de jorrar. Ela é eternamente disponível. Então é isso que ele está falando para a mulher, mas ela ainda não está entendendo. Aí, lá no finalzinho, que foi o versículo último que a gente leu, o verso 15, ela fala, Senhor, ela começa a entender, né? Então, ela fala, Senhor, então dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir buscá-la. Ela começa a entender, mas ainda não está completamente claro. Ela está pensando que ele está falando de uma espécie de água miraculosa que vai tirar a necessidade de que ela volte para o poço para tomar daquela água, né? Então ela fala, olha, essa coisa vai facilitar a minha vida, Senhor, eu não vou ter que vir aqui, né? Então, não vou precisar ter que me expor publicamente de novo, a minha situação é complicada. Então ela não tinha falado a essa altura, mas ela já sabia da sua situação. Então isso aí reflete o quê? Reflete aquela nossa síndrome de querer se esconder, de querer evitar o conflito, de querer evitar se expor para ter que falar de uma mazela da nossa vida. Isso é comum, né? Obviamente tem situações em que a gente realmente não precisa se expor para o público, né? Mas existem situações que a gente vai ter que precisar se expor, até porque se nós somos pessoas públicas, devemos deixar a nossa vida de maneira que as pessoas vejam como a gente procede, né? Então, a fuga nunca vai ser a resposta, por exemplo, para um pastor. Um pastor, alguém que dá aula, então ele precisa estar com a sua vida de maneira correta para que as pessoas vejam que, de fato, aquilo que ele está falando tem credibilidade, para que deem crédito para aquilo que ele fala. Não podemos ter essa atitude da mulher samaritana, que, na verdade, estava procurando o quê? Um certo tipo de conforto. Ela não queria ser julgada pela situação dela, ela queria água, então se eu tivesse uma água que fosse eterna, eu não precisava voltar aqui. Então é a famosa síndrome de avestruz, aquele conforto que todo mundo busca, né? E aí nós podemos entender que muitas vezes essa busca de conforto acaba se tornando uma prisão, né? Porque muitas vezes estamos buscando uma situação de conforto onde ninguém nos confronte, onde ninguém nos cobre, onde ninguém venha nos apontar algum erro para que nós fiquemos tranquilos ali, de certa forma, se possível, bem escondidinho. Mas existem coisas na vida cristã, da pessoa comum cristã, obviamente, não apenas dos líderes, que precisa ser trabalhada, que precisa ser colocada de maneira que deixa Deus transformar, deixa Deus me ajudar nessa minha busca por conforto, nessa minha síndrome de avestruz, porque o meu dom, a minha habilidade que Deus me deu, talvez possa ser útil para a vida de alguém. E se eu ficar escondido, eu não vou conseguir ajudar as pessoas, não é? Então, poderia falar mais, mas como a ideia desse vídeo é para ser bem rápida, bem sucinta, e as crianças estão aqui destruindo a casa, estão fazendo muita bagunça, talvez tenha até vazado aqui no microfone. Vou parar por aqui e na sequência, no próximo vídeo sobre João, eu vou falar sobre o capítulo 5, tá bom? E vou deixar para você ler um pouco mais aí o capítulo 4 e ver todas as nuances, todas as respostas, as reações da mulher às ações de Jesus, e você vai ver como ela consegue no final entender que ele é o Messias e se converte a ele, não é? Então, se você gostou desse vídeo, eu peço para você clicar aqui no botão curtir, se inscreve no canal se você não está inscrito ainda e compartilha esse vídeo com alguns amigos, algumas pessoas a quem você acha que esse vídeo pode ser útil, tá bom? E se você não gostou, claro, aperta o botão de descurtir aí. Democracia acima de tudo, não é? Então, um grande abraço para vocês, muito obrigado pela tua participação até aqui, até o próximo vídeo e busque sempre as coisas do alto.